O atual presidente da Petrobras, Jean Paul Prats, senador, desenvolveu ideias, projetos para tentar fazer com que o preço do combustível aqui seja mais próximo do que, na avaliação dele, deve custar para o consumidor brasileiro do que a comparação com o mercado internacional. Então ele tem lá uma equação, levando em consideração o preço para a extração do petróleo, levando em consideração também a variação no mercado internacional, mas não repassando isso alteração a alteração que acontecer lá fora, mas sim fazendo um levantamento a partir de um determinado período de tempo, um horizonte um pouco maior. Quando se fala em mexer em pagamento de dividendo, muita gente fica assustada, né? Bom, e agora? Eu fui chamado a participar da Petrobras para receber determinada quantia e não vou receber. A Petrobras sempre envolvida em muita discussão, né, professor? É uma empresa que desperta paixões, né? Bem, desde a campanha do petróleo é nosso, né? Olha que passar pelos anos 40, 50, até a criação, a 3 de outubro de 1953 pela Petrobras. E a luta desenvolvida por estatistas e não estatistas sobre o petróleo. O melhor exemplo é o grande Monteiro Lobato, que, com um livro clássico chamado O Escândalo do Petróleo, que pouco depois o leva à prisão. Monteiro Lobato foi preso durante a ditadura do Estado Novo. Só que a concepção de Lobato era um nacionalismo anti-estatista, mas defendendo os interesses nacionais, especialmente na questão do petróleo. Ele criou diversas empresas, ele dizia, ganhava dinheiro com os livros e perdia na busca e na prospecção de petróleo no Brasil. Bem, essa luta entusiasmou o Brasil depois nos anos 50, o Lobato já morreu em 1948, só lembrar, né? E levou à criação da Petrobras, que foi muito importante e é muito importante no processo econômico brasileiro. 5% do PIB tem a ver com a cadeia da Petrobras. Então isso é muito importante, desenvolvimento da ciência e tecnologia, com as universidades, o conhecimento que a Petrobras tem do pré-sal, né, desse tipo de prospecção, ninguém no mundo tem. Ponto. Então isso é a questão positiva. O senhor Jean Paul Prats conhece do assunto. Ele não é um aventureiro. Se a gente olhar o currículo dele, nota-se que ele é um grande especialista no assunto. Agora, a senhora Gleisi Hoffmann não foi muito feliz no tweet. Não é uma questão de uma política indecente. Inclusive, indecente você cai no campo moral, não no campo econômico, né? É uma política que tinha a Petrobras, porque não terá mais, de objetivar a questão de priorizar a distribuição de lucros, né, e dividendos. Em excesso, eu acho que essa política estava equivocada, porque fez com que o preço dos combustíveis no Brasil subisse muito. Agora, por fim, as declarações do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, eu fiquei prestando bastante atenção. Ele disse que foi a medida eleitoreira do Bolsonaro retirar os impostos. Concordo. Todo mundo concorda com isso, acho que não há ninguém que discorde, né? Dos impostos federais, no caso é PIS e COFINS, né? Segundo, que o presidente Lula prorrogou até 28 de fevereiro, isso nós noticiamos aqui, conversamos, também ninguém discorda. Agora, dizer que não aumentou o preço dos combustíveis porque tinha rumores de golpe, podia estimular os golpistas em Brasília pelo aumento do combustível, aí convenhamos, não dá, né? Aí realmente é um absurdo. Com todo respeito ao senhor ministro da Fazenda, mas não há relação nenhuma entre o aumento dos combustíveis e os acontecimentos de 8 de janeiro. É um tema polêmico, vai percorrer o ano essa discussão e por fim, precisamos de refinarias, Colombo. Nós temos petróleo suficiente. Para ser autossuficiente, temos, mas não temos refinaria. Ou seja, você muitas vezes exporta petróleo bruto e importa o petróleo refinado, né? E da forma como é refinado, com suas diversas variantes do refinamento do petróleo. E aí tem aqueles problemas, né? Você se recorda da refinaria Abreu e Lima, em Pernambuco. Uma das refinarias mais caras da história da humanidade. Então nós precisamos ter refinaria, precisamos ter uma política petrolífera de médio e longo prazo. O Brasil pode ser autossuficiente na produção e no refino. Cabe agora ao presidente Prats desenvolver isso de forma republicana, transparente e que defenda os interesses nacionais. Professor Marco Antônio Villa, aqui no Novo Dia da CNN Brasil.